Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar a senhora Patrícia Danzi, que é chefe de operações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a América Latina e o Caribe. E o tema da nossa entrevista vai ser justamente a atuação da Cruz Vermelha no mundo e especificamente no Brasil. Doutora Patrícia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada. Eu começo lhe perguntando, queria que você esclarecesse um pouco da história da Cruz Vermelha. Quando ela se formou, como ela se formou e como é que ela atua no mundo e no Brasil. A Cruz Vermelha nasceu no campo de batalha. Temos um papel que é exclusivamente humanitário, porque começou no batalha. Atenção nos feridos entre um exército de um país e outro, aos feridos que não tinham atenção. Isso é a origem do Cruz Vermelha internacional, mas também do movimento, que são três componentes, a Federação e as Cruz Vermelhas e também o Crescente Vermelho, que atua no mundo. Isso foi mais de 150 anos, em 1863. Depois, a pessoa que foi o Henri Dunant, um comerciante suíço, da Genebra, que viu tudo isso, queria fazer algo. Viu o sofrimento e queria atuar. Isso também hoje é o âmbito do movimento. Vemos algo e queremos atuar para melhorar a situação das pessoas que sofrem do conflito, as vítimas de conflitos e da situação da violência. E qual é a diferença entre a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho? Então, a Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é a base do movimento. Então, temos em cada país, o Brasil, temos a Cruz Vermelha brasileira, temos em França a Cruz Vermelha da França, temos o Crescente Vermelho na Líbia, no Iraque, Irão. São dois componentes que são a mesma base, o Cruz Vermelha ou o Crescente Vermelho, que cada país tem. E depois o CICV, o comitê, é o organismo que, em conflitos armados e outras situações de violência, coordena o movimento nessas atividades. E também o CICV, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, recebe da comunidade internacional o mandato de velar sobre o direito internacional humanitário. O que é isso? O direito internacional humanitário que protege são as vítimas de conflitos, são os civis, os feridos, pessoas detidas que não participam do conflito e que são fora do combate. E há um direito da guerra também se chama, que protege essa população. E a Cruz Vermelha foi, digamos assim, credenciada na Convenção de Genebra a ser uma espécie de guardiã do direito humanitário durante as guerras? Exatamente, exatamente. É um mandato que é muito forte. É um mandato que data já de mais de 100 anos e hoje não sei seguro que hoje um mandato similar seria possível obter da comunidade internacional. É um mandato que nos dá uma força de atuação, é um mandato que nos dá uma credibilidade, atuar com os Estados e ter um diálogo com os Estados que é muito forte e tem um conteúdo que é aprovado dos Estados. E isso também nos dá a possibilidade de actuar ao mesmo tempo na sala de conferência entre os Estados e atuar no terreno para as vítimas ao mesmo tempo. São as duas coisas que são paralelamente possíveis e isso dá a força das atividades que nós temos. E em que países atualmente a Cruz Vermelha tem atuado com maior intensidade em função de conflitos existentes? Recentemente, nos últimos 4 meses, a atenção principal claramente é o Oriente Médio, países como a Líbia, e também Egito, Tunísia, Iêmen, Síria recentemente. Esses são países que nadie sabia ou poderia prever a intensidade e também a conflitualidade que a situação dos últimos 4 meses resulta. Em Líbia, por exemplo, falamos de um conflito, um doble conflito.
Temos um conflito internacional entre o governo líbio e os Estados que estão fazendo os ataques, e temos também um conflito interno entre os rebeldes e as autoridades que estão em Trípoli. Estamos em duas situações de conflitualidade na Líbia hoje. E esse é o nosso ponto de vista. Sempre tentamos, se tomamos a situação da Líbia, actuar os ambos lados. Actuar do lado das rebeldes e também actuar desde Trípoli, de onde estão as forças do Coronel Gaddafi. Isso é importante porque a imparcialidade da nossa atividade quer dizer que não estamos de um lado de um partido ou outro, estamos ao lado das vítimas. Ou seja, no caso do conflito na Líbia, a Cruz Vermelha não apoia a invasão da OTAN. Não apoiamos uma invasão, não apoiamos uma toma de armas, mas quando se faz uma intervenção, quando duas partes combatem, vamos a lembrar as regras que os partidos firmaram, ratificaram, dizendo essas são as regras, faz favor, aplica-nos, para proteger melhor a população que está no meio disso e que não está combatendo.